E aí, meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, a mais um programa, mais um Boca de Badalo. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Ela que foi prefeita reeleita com uma ampla votação na cidade de Sítio Novo, tem feito um trabalho extraordinário e ninguém melhor que ela para falar sobre isso aqui para a gente. Com vocês, sejam muito bem-vinda, Andresa Brasil. Andresa com dois Z. Seja bem-vinda, Andresa, ao nosso podcast. Muito obrigada, Bruno, pelo convite, né? E é um prazer estar aqui, podendo falar um pouco mais sobre a nossa gestão em Sítio Novo. Coisa boa. Andresa, você que seu primeiro mandato, né? Isso foi em meio à dificuldade da pandemia. Então, já pegando esse gancho, como foi o início dessa gestão num período tão atípico que foi para todos nós? Eu recebi o mandato, né, em 2021, quando assumi em janeiro, estava no período da pandemia, eu era candidata da oposição, então recebi o governo de um gestor que não fazia parte do bloco, né, sendo muito sincera, um verdadeiro desastre até, eu recebi com 2 folhas de pagamento em atraso, 13º do pessoal da saúde todo, sem ter sido pago, também com descontos da previdência, uma sonegação que foi confessado a dívida em 8 de dezembro, ou seja, 20 dias após a eleição, né, o gestor da época foi na Receita Federal e confessou uma dívida, porque durante o período da pandemia não existiam os descontos compulsórios, e aí ele foi e fez essa negociação para inviabilizar essa minha gestão e outras, contas em outros órgãos, como CAERN, nos fornecedores. Enfim, foi um período muito tumultuado realmente, passei os 6 primeiros meses da minha gestão sem receber, a receita do dia 10 do FPM, porque estava tendo esses descontos, né, em virtude dessas confissões de dívidas, mas com muita paciência, com muita dedicação e compreensão, principalmente do povo de Sítio Novo, a gente conseguiu ir organizando, negociando e iniciar o nosso mandato. Isso aí. Andresa, iniciando nessa sua fala, esse seu primeiro mandato, você já foi vereadora? Não, já entrou na política sendo prefeita, né? E o que motivou a sua entrada na política a suceder, né? Digamos assim, a sua mãe, que fez uma trajetória, tem a trajetória política lá em Sítio Novo, né? Também foi prefeita, foi reeleita prefeita. Isso. Eu realmente eu nunca tinha assumido nenhum outro, cargo político, né, nunca tinha sido eleita vereadora. E na minha primeira campanha, realmente candidata a prefeita, graças a Deus saímos vitoriosos também. Mas é como você falou, desde pequena, né, eu cresci nesse meio da política. Minha mãe foi prefeita, meu pai Gija, que é meu pai de criação, foi prefeito de Tangará, meu irmão Alcimar foi prefeito de Tangará. Na época da gestão dele, eu já estava trabalhando, então eu fiz parte, fui secretária de saúde, no período da gestão dele em Tangará. Foi o meu primeiro contato com a gestão pública. E meu pai biológico é o atual prefeito de São Paulo Potengi, também reeleito, né. Minha avó foi a primeira e única mulher prefeita eleita de São Paulo Potengi, então eu acredito que não tinha como ser diferente. E aí a gente entrou nesse projeto, né, e deu tudo certo. E como foi o sentimento de ser eleita, em Sítio Novo, vindo dessa trajetória política, eh, com uma margem expressiva? Você foi eleita, mas não foi só reeleita, com uma margem bem expressiva. Então, foi uma alegria muito grande, porque Sítio Novo é um município que eu via não tinha muito não tem muito o costume de reeleger, prefeitos. Mas ainda assim, né, todas as eleições lá, a margem de diferença de um candidato para o outro, elas sempre foram muito pequenas. Lá em Sítio Novo tem histórico de prefeito que ganhou com 16 votos, minha mãe foi reeleita com 53 votos.
tem candidato a vereador lá que ganha por um voto, então sempre as campanhas elas são bem acirradas nesse aspecto. E aí, na minha primeira eleição, eu tive uma margem que eu considerava uma margem muito boa, porque eu tive 163 votos de diferença em 2020. Eu acredito que era uma margem boa, lá a maior diferença eu acho que foi 400 votos. Sim. Então, não estava muito diferente do que vinha acontecendo no histórico político de lá. E aí 2024 veio para quebrar tudo, né. Foi uma coisa bem, assim, foi uma votação expressiva. Eu confesso a você que eu não acreditava. Eu não eu A gente acompanhava, né, monitorava, Sim. mas a gente nunca baixou a guarda em virtude de monitorar e saber que a campanha estava boa, mas em nenhum momento eu me acomodei, né, a Dizer gente assim, a campanha tá ganha, estamos é, eleitos, né? então assim, a gente nunca teve esse perfil, né, de acomodação. E aí quando abriu as urnas, eu estava bem apreensiva, porque eu vou contar até um caos Sim, aqui. olha aí, olha aí. Que eu fiz uma promessa no dia da eleição. A gente no dia da eleição foi um dia muito tumultuado, né. O nosso opositor fez uma estratégia de dia da eleição, e aí quando amanheceu e foi dando meio-dia, eu estava muito apreensiva. Eu confesso a você que eu estava muito apreensiva e eu cheguei numa casa, e comecei a rezar. Comecei a rezar, eu e a dona da casa, que é até uma vereadora Sim, hoje eleita. E aí minha mãe chegou, e estava eu e ela lá rezando e tal. E mãe dizia: "O que é que vocês têm?" E a gente tá com o texto na mão rezando. E aí minha mãe disse perguntou de novo: "O que é que vocês têm?" Eu disse: "Mãe, eu tô com medo." Aí ela disse: "Medo de quê? Vá pra rua, é 3 para 1, quem tá dizendo sou eu." Ela com a segurança danada, e eu querendo ter essa segurança, mas eu realmente com medo. E aí eu fiz uma promessa. sim. Essa promessa eu sou uma pessoa quem me conhece sabe, eu sou fanática por refrigerante. Eu tomo refrigerante até no café da manhã, se deixar. Então, assim, eu disse: "Meu Deus, se eu ganhar essa eleição, eu vou passar cada voto da maioria sem tomar refrigerante. Vai Cada ser voto a maioria era vai um ser dia sem refrigerante. um dia sem refrigerante." Só que eu estava tão desacreditada, eu Sim, fiquei muito desacreditada quando eu vi a estratégia do adversário, que eu disse assim: "Ah, vamos lá, se minha mãe ganhou por 53 votos, não vai ser sacrifício. Teve prefeita que ganhou por 16 votos, não vai ser sacrifício. Se eu ganhar por um voto, não vai ser sacrifício. Eu vou estar sim. eleita, mas não vai ser sacrifício. Então, eu vou fazer assim: eu vou escolher que eu vou passar um ano sem refrigerante, Eita, porque 365 dias é um é o sacrifício. sacrifício. Sem refrigerante." Depois, quando abriu as urnas, eu só lembrava da promessa, porque 1.045 dias é mais de 2 anos sem tomar refrigerante. E o pessoal É, muito próximo a mim, que sabia que eu tinha feito essa promessa, que agora todo mundo vai saber, todo mundo diz: "Ei, agora é 1.045 dias sem refrigerante, não é só um ano não." Eu ainda tô na batalha, né, não vamos quebrou a promessa ainda não. não, eu comecei no dia seguinte, o povo dizia: Olha aí. "Vamos começar em janeiro." Eu disse: "Não, que eu começo no dia seguinte, dia 7 de outubro eu já deixei de tomar refrigerante e tô aqui Olha aí. firme e forte." E foi uma promessa que vai fazer bem para sua vida, né? A É, gente com sabe que é certeza. bom, mas tem os riscos, né, para nossa saúde. Então você atribui essa vitória expressiva, essa reeleição ao reconhecimento popular? Com certeza, assim, o nosso trabalho ele foi, reconhecido, né. Eu sou uma prefeita presente na nossa comunidade, sou uma prefeita participativa, eu faço uma gestão participativa com o nosso bloco político, com as pessoas, eu procuro ouvir sempre as pessoas do município, né, tô diariamente, em contato com o povo e eu acho que esse é o segredo. Sim. A gente tem que nada é imposto de cima para baixo tem um bom resultado. Assim eu penso, então eu procuro sempre estar em contato com as pessoas, ver quais são ninguém agrada a todo mundo, É, isso é fato. E eu sei que eu não agrado também, mas eu acho que a gente tendo esse contato diariamente, mesmo quando a gente desagrada, a pessoa fica satisfeita, porque sabe
que a gente está ali fazendo aquilo, fazendo o que a gente pode e prometendo, né, e executando o que a gente pode fazer. Isso, fazendo como disse, não lembro se foi Luciano que falou outra vez aqui, mas eu lembro que eu vi uma frase acredito que foi Luciano que falou assim, que a gente faz o possível e o impossível deixa com Deus, né? É verdade. Verdade. Então você se considera uma prefeita técnica, comunitária, mais popular, né? Que está ali mais próximo ao povo, sempre ouvindo, participando, atenta aos anseios da população. É isso? Sim. Andresa, você foi eleita pelo PT, mas recentemente migrou para o PSD, não é isso? O que motivou essa mudança partidária? Então, chega um momento que a gente tem que recalcular a rota, né. Nosso município é um município que, tem muitas dificuldades, e aí a gente tem que firmar novas parcerias. Então, eu me afinei muito com a senadora Zenaide, ela é uma grande parceira da nossa gestão, e recebi convites de outros partidos para me filiar, mas, o convite da senadora Zenaide foi o que a gente mais se afinou em virtude da parceria que ela tem com o nosso município, né, em virtude dessa questão. E aí a gente está no projeto da senadora, eu escuto muito ela e venho para fortalecer não só o PSD, que é um partido que está em crescimento não só a nível estadual, mas a nível nacional, né, me filiei no mesmo período que a governadora do Pernambuco, Raquel Lira, se filiou ao PSD. Também que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, se filiou ao PSD. E eu acredito que é um partido que vem com um crescimento e um posicionamento muito importante a nível nacional, e nada mais justo que a gente fortaleça o projeto de quem fortalece o nosso, né, em Sítio Isso. Novo. Então, foi uma mudança que foi conversada com as nossas lideranças, foi uma mudança que foi conversada principalmente com o povo de Sítio Novo, e prova disso foi o nosso ato de filiação, né, um movimento que superou todas as minhas expectativas, um movimento muito aceito. Parecia até uma convenção, né? Pelo que a gente Isso. pôde acompanhar. Isso, então assim, um movimento que realmente, foi um abraço do povo de Sítio Novo, não só a mim, na minha mudança, mas à senadora Zenaide e às lideranças políticas que estavam naquela noite. E eu acredito que também isso é uma forma das pessoas, né, do povo de Sítio Novo, dizer assim: a gente confia em você e acredita que, que você está fazendo a escolha correta, que vai continuar beneficiando a cidade, né? O município. Sim, com certeza. E é como eu lhe falei, né, foi uma mudança de rota, mas uma mudança principalmente, participativa com as nossas lideranças, com a população de Sítio Novo, com todo o povo. Sim. Andresa, quais foram os principais avanços que você trouxe nesses seus, podemos ser 5 anos à frente de Sítio Novo? Ah, tivemos muitas obras estruturantes, né, em Sítio Novo. Acho que o que eu posso destacar de maior relevância foi a reforma do nosso hospital. Quando eu recebi o município tinha uma unidade mista, e aí nós conseguimos, através do Ministério da Saúde, Sim. sair de unidade mista e transformar em hospital geral, e fizemos uma grande reforma, né, uma reforma que nunca tinha acontecido, essa reforma desse hospital. O hospital era bastante antigo, e aí nós fizemos essa reforma. Eu venho empreendo todos os meus esforços na gestão, na área da saúde. Nós temos uma área da saúde, realmente um trabalho consolidado, diferenciado, né. Em Sítio Novo temos 3 unidades básicas de saúde com todas as equipes completas, uma policlínica que atende diversas especialidades mensalmente, né, depende muito da demanda da nossa regulação, mas podemos citar aqui que temos ginecologista, psiquiatra, dermatologista, ultrassonografia, endoscopia, neuropediatra, diversas outras especialidades. Na área da educação, nós repactuamos 3 obras que estavam
paralisadas, né, há mais de 10 anos. Então, foi uma escola de ensino fundamental que eu já concluí e estou ampliando com mais 7 salas de aula. Em breve nós vamos inaugurar esse grande complexo de escola de ensino fundamental, que quando eu peguei eram 6 salas e eu ampliei com mais 7, né? Vai totalizar 13 salas. Além disso, 2 creches, sendo uma na sede do nosso município e outra no distrito da Serra da Tapuia, que eu inaugurei também, concluí e inaugurei agora na comemoração dos 100 primeiros dias do nosso segundo mandato. Então, assim, na área da assistência social, conseguimos, depois de 16 anos, fomos contemplados com o selo Unicef, né, que é uma certificação internacional e que demonstra o avanço das políticas públicas da criança e do Dessa esclarecer. adolescente. Então, assim, diversas ações, né, obras e ações importantes do nosso município. Não posso deixar de citar a infraestrutura turística, porque Sítio Novo é um município turístico. Sim. Nós somos o clima serrano mais próximo da capital, né, com o distrito da Serra da Tapuia, e concluímos a estrada que liga Sítio Novo ao distrito da Serra da Ampliaram, né, Tapuia. a E isso, estrada fizemos também. fizemos o alargamento da ladeira da serra, fizemos o asfaltamento do principal trecho da ladeira, onde no período de inverno os carros derrapavam, dando mais segurança e mobilidade para as pessoas que ali transitam. Construção dos letreiros do nosso município, né? A implementação do Gastrofest Tapuia, que é um festival gastronômico que já está no nosso calendário estadual de eventos. Sim. Então, assim, foram muitos avanços. E eu fico muito feliz de tantas ideias, né, terem sido bem aceitas pela nossa população e a gente tenha conseguido estar deixando o Sítio Novo no patamar que ele merece. Isso. A gente tava, né, a Yara TV pôde acompanhar a inauguração do hospital, né, da reforma, que ficou muito bom, como você disse, né? Ainda não tinha havido essa reforma e você teve essa acessibilidade, esse cuidado. Então, podemos dizer que uma das áreas que Sítio Novo tem avançado na sua gestão é saúde e educação, né? Em todas É. as áreas você tem mostrado força, né? Empenho para desenvolver, mas principalmente na saúde e educação, com esses avanços, não é isso? Então, seguindo aqui, você é mãe, filha de políticos influentes, eh, em toda a região do Trairi, Potengi. Como é conciliar a rotina de prefeita em maternidade? Agora que a gente ainda está encerrando o mês das mães, entrando já no período junino, mas não tem como deixar de ser mãe, né? Então, como é que é conciliar prefeita, mãe? Então, não é muito fácil não, Bruno. O pessoal, eu fui eleita grávida, né, em 2020. Minha filha nasceu exatamente no domingo após o da eleição. Eita, olha aí, dois Prematu presentes. Foi prematuramente, Sim. mas foi realmente um presente, né. Ela era prevista para depois do dia 27 de dezembro, e aí eu me angustiava muito, porque eu dizia: "Meu Deus, se eu for eleita, como é que vai ser isso? Eu vou ganhar neném e vou tomar posse dia primeiro, mas aí tudo no Deus sabe de Deus todas as prepara tudo, coisas. é. Eu tive ela um mês antes, pude passar o meu resguardo, né, os 40 dias, bem próxima, mas desde o dia 1º de janeiro, a rotina da gente ficou mais corrida. E aí o pessoal perguntava muito: "Como é que tá a Ana Clara? Já como é que tá a prefeitura e a maternidade e Ana Clara?" Eu dizia: "Olha, a prefeitura deve estar muito bem, porque minha filha já fala água, já fala Cacá, que é a menina que toma conta dela, já fala papai e não fala mamãe. Então eu acho que o negócio para a prefeitura tá melhor do que para ela, porque ela fala tudo, inclusive Menos mamãe. ela chama até o nome da nossa cachorrinha, mas o meu nada ainda. E aí, entre essas brincadeiras, né, a gente mostra um pouco da nossa dificuldade, mas assim, sempre presente, né? Eu sou uma pessoa não só presente na vida da minha filha, mas na vida da minha família. Eh, a gente brinca muito, porque em Sítio Novo eu moro
vizinho à minha mãe. E em Natal a gente mora vizinho à minha sogra. Então não tem como a gente estar longe da nossa família. Então, eh, não é fácil estar à frente da prefeitura e ser mãe também não é fácil. É, não, E mas é uma e delícia. mas, eu acredito que seja gratificante poder ver os avanços desse sítio novo e também, conciliando ver o crescimento da sua filha, né, hoje está com 6 anos? Ah, 5 anos? vai fazer 5 anos, tá com 4 anos. Com certeza. E quando você fala assim, avanço, me vem uma passagem muito forte na minha mente, porque depois que eu fui mãe, eu pude ver outros aspectos, que eu talvez se eu não tivesse, sido mãe, eu não tivesse essa preocupação. Vou lhe dizer uma aqui, eu investi muito na educação infantil de Sítio Novo, porque eu vi na minha filha aquela esse avanço, essa justamente esse cuidado. E aí, minha filha estudou na rede municipal de ensino lá, na creche, e isso talvez se eu não tivesse sido mãe, eu não tivesse tido essa preocupação, não teria tido um olhar diferenciado e o cuidado, né, que a gente tem, como você disse, que meu forte sempre foi mais a saúde, em virtude de eu ter tido o meu primeiro Sim, contato na gestão pública, na gestão do ex-prefeito Alcimar em Tangará. Então eu tinha muito conhecimento na área da saúde em virtude disso, mas e trouxe todo esse conhecimento que a gente tinha e que a gente executou em Tangará para Sítio Novo, mas a Ana Clara, ela realmente motiva quando a gente tem uma preocupação com um fonoaudiólogo para o avanço da linguagem, sim. principalmente das crianças, quando a gente busca ter um, um profissional da área de pediatria, porque eu vejo dentro de casa a importância de ter esse acompanhamento e quero trazer isso para as pessoas que não têm essa condição, né, e que precisa. Andresa, e quais são como é que você enxerga, quais são os desafios, as dificuldades de ser mãe, né, ser mulher e mãe à frente de uma administração pública, de uma cidade? Visto que a gente ainda estamos num país que é machista, que muitas vezes não acredita no poder, na força da mulher, né? Não dá credibilidade. Ah, não vai conseguir porque é uma mulher. A gente tira pelos comentários machistas que a gente ouve, até mesmo de outras mulheres no trânsito. É Quando verdade. a gente tá num carro, ah, só pode ser uma mulher. Que É. tá, ah, deve ser uma mulher que tá dirigindo. Como é que você enxerga isso? Porque eu achei muito bonito você comentar que o fato de você ter sido mãe lhe deu um olhar mais sensível, diferente, que se talvez você não fosse, não conseguisse enxergar isso. E achei ainda mais bonito você dizer que sua filha estava na rede municipal de ensino, porque isso não é comum. A Hum. gente vê, né, os gestores, porque a gente quer dar o melhor para os nossos filhos, mas quando você diz que sua filha estudou na rede municipal de ensino, e você teve esse cuidado através dela também, né, por ser mãe, é diferente. A gente não tem esse costume. Então, como é? Quais são os desafios por ser mulher e ser mãe? Não, os desafios eles são muitos, né. Os desafios, é como você disse, mesmo, até próprias mulheres ainda têm o pensamento machista, mas eu lhe digo uma coisa, Bruno, a gente, eu acho que o que é mais importante, é a rede de apoio para quem se propõe a desenvolver algo. Sim, Eu tenho em casa uma rede de apoio muito boa, um marido que me apoia, minha mãe, meu pai, né, minha família. E isso eu acho que é a mola mestre do impulso para que esse trabalho seja bem executado, porque quando a gente sai de casa já começa a ter desafios, né. E aí se a gente não tiver essa rede de apoio apoiando, fazendo o papel dela para que a gente possa se sobressair. Esses dias mesmo, semana passada eu passei a semana toda em Brasília, durante sim. a marcha. Se eu não tivesse a segurança e a certeza, a gente não ia conseguir trabalhar de forma tão
positiva, né, tão dedicada com receio. E aí isso é muito importante, eu acho que é o principal para que a gente vença essas desigualdades. E assim, como eu falei, se não fosse a maternidade, talvez o olhar para alguns aspectos, a conquista do selo Unicef, que é o avanço das políticas públicas para criança e adolescente, esse cuidado na área da saúde, essa persistência de sempre progredir e melhorar na área da educação, não fosse os maiores, o nosso maior desejo, né? Sim, Então, assim, a gente poderia desistir, na verdade, na primeira dificuldade, sim. mas não é puxando sardinha para o lado feminino, não, mas eu acredito que as gestões que têm uma presença Feminina feminina, ela tem tem um olhar mais mais. sensível, É, né? com E eu certeza. acredito muito quando ela é mãe. Porque existem gestoras que não são mães, não descredibilizando elas. Mas eu acredito que quando ela é mãe, independente seja a mãe que gera, né? Quando ela é mãe, ela tem um olhar ainda mais sensível. Porque ela vai, né? O meu filho, viver no seu filho, como no seu caso, né? A sua filha, os demais filhos de Sítio Novo, né? No seu caso. E me diga uma coisa, você já sofreu algum preconceito por ser prefeita? Por ser, estar prefeita, né? Ser mulher e estar prefeita. Ah, eu acho que a Alguém já tentou mulher. desacreditar você, Com descredibilizar? certeza, eu passei muito isso durante o período da campanha, né? E eu acho que não é dar ouvidos, né? Sim. Sempre quando tiver um tipo de dificuldade nesse aspecto, é não dar ouvidos e mostrar que as ações elas falam mais alto do que a própria E, esse próprio e comentário. de onde é que você tira essa força para não dar ouvidos? Vem de onde? Eita, não é fácil não, mas eu acho que hoje em dia eu tenho muito, eh, eu vejo o pessoal fala muito que as ações elas falam o exemplo, ele é mais forte pelas ações do que pelas atitudes, né. Então assim, eu vejo muito minha mãe e meu pai Gija, eles são pessoas muito, que me ensinam muito, e às vezes quando eu quero tomar uma outra medida, eu escuto a opinião deles, e aí eu vejo que é o melhor caminho. Eu ia fazer uma pergunta a você sobre a influência, né, das figuras públicas que você tem na sua vida, né? Uma mãe, dois pais, né? É. É verdade. Mas você acabou já respondendo, meio que respondendo essa pergunta que eu acredito que sua mãe já foi prefeita, o pai prefeito, Angará, o seu pai também prefeito em São Paulo do Potengi, que foi eleito primeiro mandato Junto comigo junto e com você e reeleito. reeleito também, né? Então, É. fica mais fácil, eu acredito, de administrar um pouco, né? E você já, com essas figuras, esses exemplos, a bagagem é enorme É, para não, administrar Sítio Novo, não é isso? com certeza, eu escuto muito eles e, assim, eles são pessoas presentes, mas bem são pessoas presentes na minha administração, são pessoas que, eh opinam na minha administração, que me orientam, mas também são pessoas muito, respeitosas nas minhas, escolhas, Decisões, né? decisões. Eu sempre gosto de me aconselhar, de perguntar a opinião, pergunto o que é que faria, mas eles sempre me deixam muito à vontade para escolher. E aí, assim, poucas vezes a gente divergiu, poucas, mas sempre que divergiu, eu tive o apoio, independentemente da opinião, né, eu tive o apoio para fazer da maneira como eu desejava. E eu acho que isso é muito bacana, quando a gente tem esse apoio, principalmente, né, de pessoas que porque o meio da política, ele já é um meio bem complicado de você, eh conviver, né. São muitos interesses, tem poder envolvido, e aí quando a gente tem, pessoas que são
da nossa confiança, né, é tudo mais fácil para a gente poder se aconselhar, para a Sim. gente poder tomar decisões. É muito bom. E eu, graças a Deus, eu tenho um grupo, né, que foi da minha mãe e que hoje a liderança passou para mim, que é um grupo muito antigo, um grupo que sempre apoiou, uma base muito sólida, e isso é muito bacana também. Falando em grupo, como é o seu relacionamento com a Câmara Municipal? Como é Nós que é o trabalho de vocês lá? Não, nós temos um bom relacionamento, a nossa base de vereadores é a maioria da Câmara, mas, mesmo sendo a maioria, né, com todos os vereadores, os 9 vereadores, nós temos um relacionamento muito positivo. Estamos aqui enquanto gestão para apoiar, né, para, estar à disposição, e aí todas as requisições, elas são atendidas. Temos um relacionamento muito amistoso com os vereadores que fazem a oposição de Sítio Novo. Inclusive, desejo que continue fazendo um trabalho de uma oposição, eh, responsável, né, porque quem ganha com isso é o povo. Sim, E aí, a gente não tem, graças a Deus, não temos problema. E com a nossa base é um trabalho excepcional, porque trabalha alinhado com a prefeita, trabalha, eh de forma participativa, como eu disse, são pessoas que participam da nossa administração, são pessoas que estão em contato, mesmo eu sendo presente no município, mas também tem contato diariamente com a população, e aí me ajuda a fazer uma gestão de sucesso como é a nossa. bacana. Andresa, voltando um pouco sobre pai e mãe, sobre família. Qual, na verdade, foi os valores que você herdou do seu pai, da sua mãe, que lhe inspirou tanto na política? Eu acredito que servir é o maior valor, né, que eles passam. Minha casa sempre, eu acho que eu nunca vivenciei uma casa tranquila. Uma casa sempre foi uma casa muito cheia de gente, muito, de estar ali resolvendo uma demanda no dia de no domingo, no dia Sim. de descanso, vamos dizer assim, da maioria das famílias brasileiras, mas é o dia que a gente tá com as portas abertas para receber, para atender. E eu acredito que o maior valor que eles passam é esse, é o de servir realmente a população, né. Isso aí. E você tem pretensões políticas após encerrar esse mandato, ou antes de encerrar, você pensa em sair em algum outro cargo? Então, eu acho que o foco maior é a gente concluir nossa gestão, né. Eu acredito que fazer política não depende de estar em um mandato, de você, estar exercendo algum mandato. Eu acho que mesmo fora do mandato, a pessoa ainda continua fazendo política, mas no momento mesmo, o nosso foco maior, o meu foco maior, tanto o meu quanto da nossa vice-prefeita Nira, é fazer uma gestão, concluir a nossa gestão com muita dedicação, porque o povo de Sítio Novo, né, acreditou, no nosso primeiro mandato, e a gente tem uma responsabilidade que a gente disse não só em palanque, mas, dissemos, a gente diz todos os dias, Sim. né, que o nosso maior desafio é trabalhar muito mais do que a gente fez em 4 anos. Então esse tempo que ainda temos para concluir, a gente tem esse desafio de conseguir superar a nossa primeira gestão. Isso aí. Andresa, como é que você avalia o cenário político do Rio Grande do Norte e o papel das mulheres nesse cenário político a nível de estado e local, regional, a nossa região do Trairi? Olha, eu acho muito importante nessa participação e sou uma privilegiada, vou lhe dizer por quê. Sítio Novo é um município pequeno, mas que tem grande valorização das mulheres na política. No nosso mandato, nós somos prefeita e vice-prefeita mulher, e das 9 vagas da Câmara Municipal, nós temos 6 mulheres. Olha aí, No comando, né, assim, exercendo encargos lá. Então, assim, 5 das vereadoras é da base da prefeita e 1 é da oposição, mas eu acho muito bacana e sempre digo isso aonde eu vou, porque como Sítio Novo, é um
um diferencial aqui no nosso estado, né, e até a nível nacional. Retorna até com a fala que eu falei a respeito do machismo, né? É, que as mulheres enfrentam, e principalmente quando se dispõe a estar num cargo, né, eletivo. E é um privilégio, de fato, ser de novo, porque prefeita, vice-prefeita e 6 De 9 na vereadores, né? Câmara. Isso prova que sim, que o novo tem um olhar diferente para as mulheres e é um exemplo para as demais cidades, né? Verdade. E assim, a nível regional e estadual, eu acho muito bacana quando a gente encontra, né, outras gestoras. Eu costumo muito apoiar, valorizar, me aproximar Sim. de gestoras mulheres, não desmerecendo os homens, né? Mas assim, é muito bacana, porque a gente sabe de tantas dificuldades que a mulher enfrenta, até aquela insegurança mesmo, e aí quando a gente encontra outras eu gosto muito de estar perto, né, de apoiar, de participar, de manter contato. É muito bacana. Coisa boa. Em algum momento dessa trajetória, você já pensou em desistir? Ai, cansei, jogar Muitos, tudo para cima, jogar os livros. muitas vezes, inclusive no início da gestão eu tive muito perto de desistir. A gente encontrou muitas dificuldades, como eu falei aqui, né, no início, um desequilíbrio, eh fiscal no município muito grande, e aí chegou um ponto de eu dizer em casa, eu digo: "Ó, se for para acontecer de estar aqui e não conseguir fazer, eu não vou ficar não". E aí, mas com muita dedicação e principalmente compreensão do povo de Sítio Novo, a gente conseguiu dar a volta por cima. Isso aí. E agora vamos entrar, acredito que no momento mais esperado de quem está nos assistindo. Festival de quadrilhas. Isso mesmo, nosso festival de quadrilhas, né, que começou na época da minha mãe, a ex-prefeita Vanira. Hoje é um festival referência aqui na nossa Isso. região, é o maior festival de quadrilhas aqui da região do Trairi. A gente tem muito orgulho de dizer isso, né, as grandes quadrilhas do nosso estado e até de outros estados participam do nosso festival, liga, dão até prioridade. Não, a gente só vai escolher qual festival vai depois que sair a data de De sítio sítio novo. novo. E aí, esse ano, acontecendo nos dias 21 e 22 de junho do mês 6, né, no nosso município, e aproveito a oportunidade até para convidar todos a estarem lá presentes, prestigiando esse grande festival. E se Deus quiser, a gente estará lá fazendo a cobertura desse grandioso festival, como disse a Andresa, é referência na região do Trairi e estado também, né? E aproveitando o ensejo, festival gastronômico. Festival gastronômico da gente, né, que está na sua quarta edição e também vem se tornando, né, uma referência, inclusive no calendário de eventos do nosso estado. Sítio Novo, né, Serra da Tapuia, distrito, que é o clima serrano mais próximo da capital. Então, para curtir um friozinho da serra, né, Sim. em Serra da Tapuia, que acontece no último final de semana de julho, do mês 7 esse ano nos dias 25, 26 e 27 do mês de julho, né, iniciando com o pôr do sol no Castelo de Zé dos Montes, Sim. que é uma atração conhecida internacionalmente, né, abre as suas portas para vivenciar um turismo de experiência, ouvindo uma música clássica, um MPB, contemplando o pôr do sol, né, o pôr do sol mais bonito aqui do nosso estado, diga-se de Sim. passagem, e após, o início da arena no distrito da Serra da Tapuia, né, na Ruinha, com apresentações culturais, com feira de artesanato, com feira gastronômica e com os shows artísticos, Aham. né, que acontecem após as 22 horas. E já tem as atrações dos shows que vão acontecer. Já temos as Olha aí, com atrações. exclusividade para vocês. No dia 25 de julho, na sexta-feira, vamos ter Forró de Grife, Fly, ex-BBB, e Samira Show, Olha fazendo aí. a alegria da noite, né?
No dia 26, no sábado, Felipe Chegado, Bonde do Brasil e Aline Reis. E no dia 27, no domingo, Zé Gonçalves, que é um sertanejo de São Paulo, Rianzinho Lima e Banda Grafite. Olha aí. Então, sinto-se todos convidados para o Festival Gastronômico lá em Atra- Sítio Novo. Atrações para todas as idades, né? Uma festa, um festival familiar, Isso. onde a gente tem a participação da nossa comunidade e de pessoas do nosso estado todo. E como foi que surgiu a ideia de fazer esse festival na Serra, valorizando não só Sítio Novo, mas o distrito de Serra da Tapuia, o castelo, o turismo? Então, Bruno, a gente que acompanha, né, e vê tantos locais, tantos destinos turísticos aqui do nosso estado sendo tão valorizados e ter um grande diamante que é o distrito da Serra da Tapuia em nossas mãos e não explorar, é é até uma atitude, pequena, né. Sim, Então, assim, como eu disse, Serra da Tapuia é o clima serrano mais próximo da capital, tem fácil acesso, temos estrutura, pousadas familiares, chalés, áreas de camping, uma área verde maravilhosa e uma atração que é o chama, que é o Castelo de Zé dos Montes, né. Como eu disse, conhecido a nível internacional, recebe turistas finais de semana, mais de 200 ônibus vêm a Sítio Novo, né, durante o período, e aí a gente seria pequeno da gestão não explorar esse grande potencial, até como forma de desenvolvimento econômico sim. para a nossa população. E nós investimos muito no turismo, né, como forma de desenvolvimento econômico de forma sustentável para o nosso povo. Uma cidade que tem uma população extremamente acolhedora, povo Verdade. simples, um povo, que gosta de receber com muito amor É, e diversas delícias gastronômicas, né. A nossa fruticultura ela é muito forte no distrito, com a produção de pinha, e aí nós temos lá licor de pinha, brigadeiro de pinha, geleia de pinha, risoto de pinha. olha aí. Então, aliado a outras produções Sim, que a nossa população faz. Uma casa do artesanato aberta diariamente para receber todos os turistas com peças, que foram premiadas até. Fazemos questão de participar de feiras como a Fiarte, como a Fempitu, de feiras fora do nosso estado para levar os nossos produtos, né, para fazer essa divulgação. Temos um artesão lá que teve diversas peças premiadas sim. nessas feiras, e isso é muito bacana a Um gente orgulho para mostrar Sítio Novo, né? Para todos isso, mostrar os para a nossa população o pertencentes. que a gente tem de melhor. Isso aí. Andresa, para a gente encerrar, qual foi o momento mais difícil e o mais gratificante da sua carreira política até aqui? Eita, eh então, eu acho que o mais difícil, eu acho que foi a minha primeira eleição, né, como você falou, eu nunca tinha sido candidata, e aí de repente, grávida, gestante, já com os hormônios à flor da pele, sair candidata, né, da oposição, que já é difícil a gente fazer Sim, uma campanha, eh, da oposição, né, contra um governo. Mas enfim, e eu acho que os momentos gratificantes eles acontecem todos os dias, quando a gente consegue resolver uma demanda, quando a gente consegue, eh, chegar, levar a política pública para quem mais precisa. Eu acho que não tem nada que pague, assim, essa felicidade de ver realmente a nossa população bem assistida, se desenvolvendo, crescendo, nossa cidade sendo referência. Eu acho que todos esses momentos eles são muito gratificantes. isso aí. Muito obrigado, Andresa. Obrigado pela sua disponibilidade, compreensão, paciência para estar aqui conosco, levando sua palavra, levando um pouco de Sítio Novo para tantas pessoas a conhecerem Sítio Novo, festival gastronômico, festival de quadrilhas, e conhecer também a sua trajetória política, pessoal, como mãe à frente de uma cidade, né, que vai com certeza inspirar tantas outras mulheres
que querem entrar na política, que estão na política ou todas as mulheres de uma forma geral. Tá bom? Muito obrigado. Deus lhe abençoe Obrigada. grandemente e obrigado a você pela sua paciência, por estar aqui conosco. Siga o nosso canal da Inharé TV, acompanhe os nossos programas, os nossos conteúdos. Em breve a gente está de volta, se Deus quiser. Eu que agradeço a oportunidade e, se Deus quiser, estaremos presentes aqui em outro momento também, né. Essa vai ser a primeira de muitas, se Deus quiser. Se- Muito obrigada e a todos que vão e estão nos assistindo, né. Isso aí. Se Deus quiser, até o próximo programa, até o próximo Boca de Badalo. E aí? E o caba vai endoidar, é? E o caba vai endoidar, é? E o caba vai endoidar, é? E o caba vai endoidar, é?